Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está vendo aí o Leituras do Solari. Hoje falaremos sobre Ishi in Two Worlds, de Theodora Kroeber. O livro é a história do último índio selvagem da Califórnia ali. A tribo dele foi massacrada ali no massacre de Three Nose, em 1860 alguma coisa. Ele era uma criança na época, o Ishi, e ele ficou 40 anos ali com 33 sobreviventes da tribo dele, escondido nas montanhas da Califórnia. E foi morrendo todo mundo ali, até que sobrou só a irmã e a mãe do Ishi. Morreu a mãe, morreu a irmã, o Ishi ficou alguns meses ali completamente sozinho, já com 40 anos de idade, e foi descoberto ali perto de um açougue em 1911, em agosto de 1911, perto de São Francisco. E é um choque, assim, porque ele tinha o conhecimento ali, viveu os 40 anos dele com conhecimento equivalente à da Idade da Pedra, caindo no mundo ali moderno do começo do século XX, com telégrafos, com máquinas a vapor, com multidões, né? Alguém que viveu completamente isolado, ele ficava muito chocado com as multidões, assim. O xerife lá que foi chamado para cuidar do Ishi, não sabia nem o que fazer com ele, chamou o pessoal do departamento de antropologia ali da Universidade de São Francisco, e ele ficou ali como meio que um assessor adjunto ali. Ele virou uma curiosidade ali do museu da Sociedade de Antropologia ali. Ele mostrava como fazia arcos, assim, e ele juntou muito do conhecimento dos antropólogos sobre a cultura Yaqui, acho que é assim que pronuncia, do povo dele ali, que estava ali na Califórnia por 3.000 anos, só que em 50 foi dizimado por corridas do ouro, por briga com fazendeiro, por essas coisas que a colonização faz com os nativos aí, né? Então o livro ele é dividido em duas partes principais, né? A primeira reconta a história inteira conhecida da tribo Yaqui, do Ishi, tanto assim com relatos. É muito interessante, baseado nas mudanças linguísticas com outros povos ali, com outras etnias, eles conseguem determinar com certa precisão que eles estavam lá há 3.000 anos. Essa determinação étnica através da mudança da linguagem, né? E daí tem uma espécie de um CSI antropológico ali, que eles meio que tentam remontar toda a trajetória do Ishi depois do massacre ali de Three Nose, quando ele era criança, e onde ele foi. Um fazendeiro aqui no ano tal achou que viu um índio ali, então meio que refez toda a trajetória dele. E muita coisa que o Ishi também juntou depois com o conhecimento dele ali, né? Depois ele levou os antropólogos ali para alguns lugares onde ele ficava acampado ali. E a segunda parte do livro é o relato mais pessoal do Ishi mesmo, né? A Theodora Kroeber era a esposa lá do chefão de antropologia ali da universidade. Ela também é mãe da escritora Ursula Le Guin, escritora de ficção científica muito famosa. O Ishi ficou amigo dos antropólogos, assim. É muito interessante ver assim alguém da Idade da Pedra, a perspectiva que tem com as coisas, assim. Ele via a civilização assim como o homem moderno, como crianças muito inteligentes, mas sem sabedoria, assim, né? Que, cara, serve muito a carapuça hoje em dia, quando a gente tem tipo uns celulares que são equivalentes a supercomputadores e a gente usa para tirar selfie, sabe? Eu acho que isso é um dos grandes dilemas mesmo da nossa época, assim, que nos define, assim, né? Muita inteligência, pouca sabedoria. Tipo, a gente pode procurar qualquer informação no Google, só que ao mesmo tempo a gente parece que não tem vivência, assim, ou não tem memória do passado. E é interessante a perspectiva de alguém como o Ishi, que tinha bem a tradição como algo fundamental, assim, né? Outra coisa bem triste até, se for pensar, Ishi não era o nome verdadeiro dele. Ele significa simplesmente homem na cultura Yaqui ali, no idioma Yana. Porque para eles era falta de educação assim você falar o seu nome para alguém, tinha que outra pessoa te apresentar para a pessoa. Só que como ele era o último da tribo deles, não tinha ninguém para apresentar ele, então o nome dele nunca foi conhecido, assim, porque ele nunca falou o nome dele. Enfim, é um livro bem faca no coração, assim, porque ele mostra de maneira bem meticulosa, assim, os seguidos massacres pelo qual passa. Mas nessa segunda parte também mostra assim, uma capacidade incrível de adaptação do ser humano, assim, sabe? O Ishi não viveu muito tempo
na civilização aí, porque ele não tinha anticorpo para nada, né? Ele viveu a vida inteira isolado, então ele viveu 4 anos só ali, ele era doente o tempo todo e morreu logo de tuberculose ali. Mas a segunda parte assim é realmente um testamento para a capacidade humana de se adaptar enfim, ele não tinha, você vê que ele não remoía, ele não tinha remorso, por mais que passava, ele tinha até um senso de humor bem particular com os antropólogos, assim. Eu não achei nenhuma edição nacional desse livro, eu acho que ele nunca foi lançado aqui no Brasil. Eu achei na estante virtual um exemplar ali que eu acho que é a edição internacional, que foi lançada nos anos 60. Bom, dos livros semelhantes aí do acervo do canal que eu gostaria de sugerir, são dois, assim, outro facada no coração. Um é o Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Booth, sobre uma favela ali em Mumbai, na Índia. E o outro é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbeck, que é sobre o manicômio de Colônia, ali em Minas Gerais, onde morreram dezenas de milhares de pacientes. É uma história bem dureza de ler, né? Bom, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dê um like, favorite, assina o canal e aquele abraço para vocês aí.